Na casa de Deus.
na narrativa do evangelista Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, que nos diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido e sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que fizeram a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Na verdade, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram no sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia: ele vive. Ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não os viram. E ele disse: ó nessos, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas, se entregasse, para que entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia passar para mais longe. E eles lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e foram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, dos quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu para Simão. Amém? Glória a Deus. História grande, né? Eu queria começar fazendo uma ponderação. Será que é verdade
que às vezes aquilo que Deus está fazendo na nossa história passa despercebido? Será que é verdade que às vezes Deus passa despercebido por nós? Será que às vezes a obra que Deus tem realizado não passa despercebido sem que a gente perceba aquilo que Deus está fazendo? Será que não aconteceu nenhum livramento? Ou Deus enviou algum recurso, abriu alguma porta, restaurou alguma área da nossa vida e isso não passou despercebido? Porque é isso que está acontecendo aqui a Cleopas e seu amigo, moradores da cidade de Emaús. A informação bíblica que nós temos é que é como se os olhos deles, os olhos de ambos, estivessem fechados para que não reconhecesse a manifestação do Filho de Deus já ressuscitado. Porque eles haviam depositado toda a sua esperança nesse projeto de vida. Tinham deixado Emaús, que ficava distante de Jerusalém, 11 quilômetros aproximadamente, e acreditado nesse projeto chamado Jesus de Nazaré, nesse projeto chamado igreja, nessa nova religião. E eles disseram: aqui é o caminho, vamos seguir a Jesus de Nazaré, pois nós acreditamos que Ele é o Messias prometido. Mas Jesus veio a falecer na sexta-feira, depois de crucificado, e já no domingo à tarde, esses dois homens, Cleopas e seu amigo, não tinham visto Jesus. Porque não tinham visto Jesus, voltavam para a sua antiga vida, para a sua velha vida, para a sua velha cidade, para os seus velhos costumes. Vamos voltar porque esse já é o terceiro dia e a gente tinha depositado toda a nossa esperança em Jesus, o Messias, Yeshua, mas ele morreu. E a descrição de Lucas é que eles voltavam entristecidos, estavam tristes, conversando, perguntando alguma coisa um para o outro, quando de repente Jesus apareceu com eles no caminho, mas eles não reconheceram. A minha pergunta é: por que às vezes Deus passa despercebido? Por que às vezes aquilo que Deus está operando e fazendo nos nossos dias passa despercebido? Por que muitas vezes a manifestação do Filho de Deus e do poder do Filho de Deus ressuscitado passa despercebido aos nossos olhos? E muitas vezes perguntamos: por que Deus? Ou aonde está o Senhor? Aonde está a manifestação do seu poder? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Aonde é que o Senhor estava que não me protegeu, que não me livrou, que não me guardou? Por que tudo isso aconteceu? Bom, nessa história eu encontro algumas explicações por que às vezes Deus passa despercebido pela gente, ou aquilo que Deus tem feito passa despercebido pela gente. Nós teremos muita dificuldade de reconhecer a manifestação do Filho de Deus todas as vezes que nós deixarmos desconecto histórias e processos emocionais. Todas as vezes que a gente deixar desconecto a história e a nossa alma. Todas as vezes que nós não nos preocuparmos em atualizar a nossa alma com os passos da história que Deus está construindo em nós, nós aumentamos a nossa chance de deixar Deus passar despercebido. Porque na história, esses homens aqui já estavam no domingo à tarde, mas o coração e a alma ainda estavam na sexta-feira de manhã.
porque a conversa que se tinha entre os dois foi: como maltrataram Jesus, como puderam fazer isso com Jesus na sexta-feira de manhã, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira às 9 horas da manhã. Eles já estão no domingo à tarde, mas o coração e a alma ainda estão na sexta-feira pela manhã. Há uma desconexão entre a alma desses discípulos e a história, porque a história já foi atualizada e Cristo já não está mais morto. Cristo está ressuscitado pela glória do Pai, mas a alma deles ainda estão na sexta-feira da manhã, ou na manhã de sexta-feira, porque é isso que eles diziam: como pode crucificar o nosso mestre? Mataram, envergonharam, bateram. Talvez essa seja uma grande razão, é a síndrome da alma atrasada, porque é possível que você esteja aqui hoje, dia 28 de julho de 2025, mas a tua alma ainda esteja em março de 2020. É possível que a gente esteja aqui hoje, em 28 de julho de 2025, mas a nossa alma esteja em algum lugar do passado, perdido por causa de alguma coisa que aconteceu, e nós não atualizamos os nossos processos emocionais com a história e com tudo que Deus está fazendo agora, presente, nesse dia chamado hoje. E deixar desconecto os nossos processos mentais com a atualização da história pode aumentar o risco de a gente não reconhecer a manifestação do Filho de Deus. Esses discípulos que estão indo embora estão conversando sobre o que aconteceu na sexta-feira. A alma ficou para trás. O que aconteceu? Por que a sua alma ficou para trás? Porque nós temos alguns textos na Bíblia que nos esclarecem muito bem que o Senhor nos diz, através do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esse processo de atualização de alma e história, história e alma, minhas emoções e o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora e as minhas emoções, é urgente. É urgente, porque se a gente não deixar para trás o que ficou para trás, nós ficaremos para trás. E esses discípulos estão ficando para trás, porque a história segue o seu curso. Jesus já ressuscitou, a tumba está vazia e eles estão ainda ficando para trás, voltando para a sua velha vida, a sua velha cidade. Mas obviamente, que não é isso que Deus quer para mim e para você. O que Deus quer é que a gente atualize aquilo que Ele está fazendo agora com aquilo que nós estamos sentindo. Se não, vejamos o verso 18, e nos diz assim: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém? Não estás sabendo o que tem sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que fizeram a respeito de Jesus o Nazareno, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, como os príncipes ou os principais sacerdotes. E os nossos príncipes entregaram a condenação e a morte de cruz. Eles ainda estão com a sua alma na sexta-feira, e Jesus já está aqui no domingo à tarde, ressuscitado, andando com eles. Mas o fato de a gente não atualizar história e sentimento, realizações do tempo presente e a nossa alma, talvez nos impeça de perceber o que Deus está fazendo hoje. Porque eu posso te garantir uma coisa: Deus já fez muita coisa por você hoje. Pode ter até passado despercebido, mas o cuidado de Deus está sobre a tua vida. Amém. A mão do Senhor está sobre a tua vida. O poder do nosso Deus permanece sobre a sua igreja e nada vai mudar.
Aquela palavra que Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, ainda está de pé, ainda está valendo essa palavra. Há uma manifestação do Filho de Deus no dia chamado hoje, 28 de julho de 2025, para que a gente perceba e glorifique o seu nome. Talvez uma segunda razão pela qual nós teremos dificuldade de reconhecer a manifestação dos filhos de Deus, talvez seja a nossa indiferença / distração nos momentos em que nós deveríamos estar interessados / atentos. Talvez a gente vai deixar Deus passar despercebido, ou que Deus está fazendo despercebido, porque na hora em que era para a gente estar atento e interessado, nós estávamos indiferentes e distraídos. Porque pelo menos 3 vezes, de forma clara, Jesus disse: eu vou para Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue na mão dos líderes da religião, lá o Filho do Homem morrerá, mas também ressuscitará. Pelo menos 3 vezes de forma clara, fora as vezes que Jesus falou por parábola ou indiretamente. Mas aonde estava a atenção de Cleopas e seu amigo nessa hora? Talvez ele estivesse indiferente / distraído quando Jesus estava dizendo assim: eu vou ressuscitar. Porque se você tem um mestre como Jesus, que anda sobre as águas, que diz aos cegos: veja, e diz ao surdo: ouve, e diz a Lázaro: sai para fora, Lázaro, e Lázaro sai ressuscitado depois de 4 dias, e ele diz que ele ressuscitará, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas talvez Cleopas e seu amigo estavam um pouco desinteressados, distraídos, no momento em que eles deveriam estar atentos e interessados. Desinteresse, indiferença, talvez pode nos atrapalhar de perceber o que Jesus está fazendo nos nossos dias, na nossa história e na nossa vida. Indiferença e distração nos momentos em que nós precisávamos estar atento e interessado, pode ser uma razão fundamental para que a gente não perceba a obra maravilhosa de Deus. Nós nos distraímos. Mas uma terceira razão que nós podemos apresentar aqui nessa noite, segundo essa história, segundo a história que nós lemos, a terceira razão pela qual nós teremos dificuldade de reconhecer a manifestação do Filho de Deus, talvez seja essa síndrome de Tomé, que julga insuficiente o testemunho do outro. Eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para acreditar. Se não, olha o que está escrito no verso 22 do texto que nós lemos, de Lucas 24. Na verdade, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram no sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam para ela: ele vive. Testemunho das mulheres que foram ao sepulcro, que viram anjos se manifestando e falando: ele está vivo. Verso 24: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro também, e quando chegaram no sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Eles acrescentam no final: porém eles não ouviram. O testemunho das mulheres não é suficiente. O testemunho desses alguns que foram no sepulcro não é suficiente. Eles estão dizendo: sim, as mulheres nos maravilharam, nós ficamos maravilhados com o testemunho das mulheres, porque as mulheres vieram e disseram: ele vive.
E aí nós mandamos alguns rapazes para ir lá também, alguns homens ou discípulos ou apóstolos que foram no sepulcro e também constataram que o sepulcro está vazio, mas a gente não viu. Meu Deus! Que síndrome de Tomé é essa que julga insuficiente o testemunho do outro? Porque eu não vi, eu não creio. Porque eu não toquei, eu não senti, eu não acredito. Eles falaram, as mulheres falaram, mas eu não vi. Talvez seja por isso que Jesus respondeu a Tomé em João capítulo 20, versículo 29, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Em outras palavras, nós somos os bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Cremos para a glória de Deus e para a nossa alegria, porque essa crença nos livrou do inferno. Essa crença nos livrou da condenação futura e também da condenação presente. Essa crença que nós temos, embora não tivéssemos visto ou não tenhamos visto, nós acreditamos que Jesus, o Nazareno, ressuscitou dentre os mortos, está viva à destra do Pai. Nós acreditamos nisso. Por isso, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa afortunado, mais do que feliz. Somos nós que não vimos, mas cremos. Mas a síndrome de Tomé, que julga insuficiente o testemunho do outro, a pregação do outro, o ensino do outro, a mensagem do outro, a fala do outro, é insuficiente. Foi só o Edson falando, foi só o Gilmar falando, foi só o Raimundo falando. Foram só as mulheres falando. Alguns que estavam com a gente foram no sepulcro e viram realmente o sepulcro está vazio, mas a gente não viu eles. Bom, mas ele vive, o sepulcro está vazio, mas não é suficiente. O seu testemunho não é suficiente para mim. Mas bem-aventurado são aqueles que não veem, mas acreditam na pregação de que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, morreu e ressuscitou para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas não se iluda, porque o Messias embora vem, em breve vem. Não pense que é o final da história, não. Esse tempo que nós estamos vivendo, Paulo chama como o tempo dos gentios, que há de se completar. Então o Messias virá novamente e implantará no seu reino, que é chamado de reino milenar. Não no final da história, ainda tem muita coisa para acontecer. Termina essa reflexão dizendo: a quarta razão talvez seja o orgulho / imaturidade, que me faz desistir de tudo só porque as minhas expectativas foram frustradas. Na sua opinião, o que faz uma pessoa desistir de tudo quando as suas expectativas são frustradas? Orgulho ou imaturidade? Olha o que diz o verso 12. Não, o verso 21 do capítulo 24 que nós lemos. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos o quê? Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. A expectativa de Cleópas e seu amigo é a remissão de Israel. Remissão é o resgate de Israel. Resgatar Israel de quê, meu Deus? Dos romanos, do Império Romano, da condição de vida que o Império Romano impôs sobre Israel, do tipo de vida que o Império Romano obrigou os israelitas a viver. Era essa a esperança: o Messias em breve virá, e todo mundo dizia isso: quando o Messias chegar, então nós seremos livres, porque ele nos libertará desse jugo opressor. Nunca mais teremos que pagar impostos a César, nunca mais teremos que nos curvar diante desses soldados que se vestem de vermelho. Essa é a esperança que pulsava no coração de Cleópas e seu amigo. Nós esperávamos que fosse ele, o Messias,
Jesus, o Nazareno, que remisse Israel, libertasse Israel e dissesse para Roma: acabou a sua festa aqui. Mas a expectativa dele foi frustrada, porque Jesus, há 2000 anos atrás, não veio para isso. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Essa era a missão, de abrir uma porta para que não só Israel, mas para que todos os países na face da terra pudessem entrar para esse projeto de salvação. Mas esses homens estão com as suas expectativas frustradas. Não sei se por orgulho ou por imaturidade, mas eu sei que todas as vezes que uma criança tem as suas expectativas frustradas, ela fica toda chateadinha, reclama, fecha a cara, não quer saber, chora, faz pirraça, coisa de criança, né? Bom, minha expectativa está frustrada, então eu vou reagir desse jeito, eu vou embora, eu vou desistir. Ou às vezes é orgulho mesmo, aquela pessoa orgulhosa que acha que é o dono da razão, que sabe de tudo, e quando chega lá na frente percebe que aquilo que ele pensava ser não era, e a sua expectativa e a sua esperança foi frustrada, ele vai embora por orgulho. Às vezes não é imaturidade, é orgulho mesmo. Então, orgulho / imaturidade talvez possa nos impedir de perceber o que Deus está fazendo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não desiste de nós, que vai no caminho, que aparece, que explica, que reexplica, que pega a Bíblia, que começa a explicar desde Moisés até os profetas, que vai numa tardezinha de domingo até declinar o sol, até escurecer, absolutamente intencional na sua jornada, na hora que chega, nas palavras que usa, e quando chega em frente à casa dos discípulos, ele finge: vou passar, vou para longe, vou para lá. Aí o discípulo: não, está muito tarde já, entra e passa a noite conosco, o sol já se declina. Então Jesus: muito obrigado, vou aceitar então esse convite de vocês. Vamos sentar ali naquela mesa, vamos sentar naquela mesa, porque a mesa pode transformar o olhar de vocês. Ele senta na mesa, pega o pão e igualzinho na última ceia. Aí os discípulos: é ele. Nessa hora ele desaparece, como quem diz: eu só vim aqui resgatar vocês e já estou voltando para aquilo que eu tenho para fazer. Você acredita que Jesus veio aqui hoje só para resgatar você? Esse é o amor de Deus. Eu queria que você aplaudisse a esse amor que não desiste. Pode até ter passado despercebido, mas nós estamos aqui alvo do amor e da misericórdia de Deus. Termino dizendo que na mesma hora eles se levantaram e disseram: vamos para Jerusalém. Mas não estava perigoso, não estava tarde, o que aconteceu? É porque agora a nossa visão mudou, a nossa mente mudou, porque o Cristo está vivo, Ele reina, Ele é poderoso e veio aqui em casa. Louvado seja o Senhor. E assim como Ele veio na casa dos discípulos, Ele vai também para a tua casa hoje, tá bom? Amém? Vamos estar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar o Diácono Marivaldo para fazer essa oração final e nos despedir com a bênção apostólica no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Glória a Deus. Hoje eu entendi uma coisa. Aqueles dois discípulos, eles pensaram que o fim deles seria Emaús. Talvez você chegou aqui hoje pensando que o seu fim é aqui nessa terra. Mas como Jesus foi ao encontro daqueles dois discípulos naquele dia para dizer: o fim de vocês não é Emaús, é em Jerusalém, é na cidade da promessa. E eu gostaria que hoje entendendo isso. O nosso fim não é aqui nessa terra. O nosso fim é na cidade celestial, ao lado do Senhor, aquele que prometeu e é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja Deus. Vendo você a fechar os seus olhos nesse momento e em gratidão você agradecer ao Senhor, porque hoje você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de experimentar do cuidado, da misericórdia e do amor de Deus. Quantas vezes nós pedimos e não agradecemos? Mas agradeça por você estar vivo,
Agradeça por você estar aqui hoje, nessa noite, porque não foi por acaso que você veio aqui, é porque a mão do Senhor cuidou de você, está cuidando de nós, mostrando para mim, para você que ainda há saída, há solução, tem jeito, tem solução, e Jesus é a solução para todas as coisas. Jesus é a solução para mim, para você, querido. Ele não quer que você fique na luz, Ele não quer que você fique do jeito que você está, que você fique na cidade que Ele te prometeu, é em Jerusalém. Tem um Jerusalém celestial, tem um Jerusalém celestial esperando para você, meu irmão, creia. Você não precisa ver, você precisa crer que você crê, você vai contemplar lá naquele dia quando Ele vier buscar a nós. Senhor, nós queremos te adorar. Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque quantas vezes nós desistimos de nós mesmos. Às vezes pai desiste de filhos, filho de pai, de mães. Mas o Senhor não desistiu de nós, como o Senhor não desistiu daqueles 2 discípulos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque embora muitas vezes nós pensamos que não tem mais solução, não tem mais saída, mas o Senhor caminha ao nosso lado para dizer: Ele é a solução, a saída, e Ele aponta que Ele é a saída, Ele é a solução para nossas vidas. Ah, Senhor, eu te dizer por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor, porque outrora nós vivíamos sem sentido, achando que era o fim, era a morte. Mas um dia o Senhor operou milagre em nossas vidas, restaurou a nossa vida e fez entender que o fim não é a morte, há uma eternidade esperando para aqueles que creem em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio porque a morte não venceu, mas Ele venceu a morte por nós, por mim, por você. Se você crê nele, você crê nas promessas dele, você também vai vencer a morte. Quando a morte chegar para nós nessa terra, nós estaremos para sempre com Ele, eternidade. Ah, Senhor, te bendizemos, ó Pai, pelo teu amor incondicional, pelo teu cuidado, pelas palavras que saem da tua boca, que é palavra de esperança, que é de amor, que é de paz, que é de gratidão, que é de fé, que é de ânimo, Senhor, e não de desânimo. Te bendizemos, ó Pai, porque nós podemos nessa noite sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Aquele dia o Senhor caminhou com os 2 discípulos, eles não perceberam a tua presença, mas hoje nós percebemos, nós cremos que o Senhor está aqui presente neste lugar, visitando nossos corações, transformando nossas vidas, mudando a nossa história, Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo milagre da ressurreição, pelo milagre da cura, pelo milagre da cruz, pelo milagre da transformação das nossas vidas, ó Pai. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, nos despeça, Senhor, não da tua presença, mas para nossas casas, para nossos fazeres. Que a tua presença possa continuar conosco todos os dias das nossas vidas aqui na terra. Em teu nome nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, as terras colações do Espírito Santo de Deus, repouse hoje e para sempre, até a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. Está encerrada a salva de palmas para o Senhor.